Tá bom? Já fizemos então a autoanálise, ou seja, sabemos nossa dificuldade, sabemos nossa prioridade, a extensão do conteúdo. Sabemos quantas horas nós temos disponível. Você anotou aí na sua folhinha, eu tenho 2 horas, eu tenho 3 horas, eu tenho o dia todo. Cara, anote, risque, deixe registrado para você conseguir entender depois essa aula. Vai ficar salvo? Vai ficar salvo. Mas aproveite para falar com o professor aqui mesmo. Positivo, operante, show de bolinha? Então vamos lá. Sabendo então como montar o nosso cronograma, depois de montar, nós temos que saber como iremos aplicar cada matéria. E para isso, nós precisamos fazer o nivelamento para a montagem da estratégia. Este nivelamento vai se dividir em 3. E aí você vai se encaixar onde você achar melhor. No termo iniciante, no termo intermediário ou no termo avançado. O iniciante ele vai dividir a teoria mais exercício dessa forma. 80% de teoria e 20% de questões. Quando eu falo de porcentagem, você pode direcionar o seu tempo para isso. Bom, o seu tempo. Ou seja, se você tem 10 horas para estudar, vai ser 8 horas de teoria e 2 horas de exercício. Tá bom? Mas, logicamente, precisa ser dessa forma também. É exata não. É só para você entender que no caso do iniciante, ele precisa de mais contato com a matéria através de um professor. Então, ele precisa mais de teoria. Já o intermediário, ele já bateu naquela tecla, ele já viu aquela matéria, já rodou uma vez edital e agora ele tem que focar em 50% de teoria e 50% de exercício. Lembrando que aqui é uma estratégia de manutenção do conhecimento, tá bom? Você vai manter o conhecimento com 50% e vai aprimorar ele com 50% de exercícios. Tá bom? Lembrando que quando eu falo exercício, é tanto a revisão quanto questão, tá bom? Porque revisão também é uma forma de exercitar o seu conteúdo, beleza? Lá, nossa mentoria, dentro do curso, eu ensino a você a fazer revisões. Show? Vamos lá. Sobre o avançado agora, aquele cara que está estudando ali há 6, há 8, há 1 ano, 2 anos, ele vai ficar ali sempre fazendo a manutenção do conhecimento e esses 20% aqui é somente para o estudo remissivo. Aquele momento em que um assunto específico está mais difícil de entrar, está mais difícil de lembrar, e aí ele volta lá um pouquinho rapidinho na teoria para ele conseguir relembrar aquele tema. Beleza? E agora sim, sabendo de tudo isso, nós podemos montar o nosso cronograma, tá bom? E aqui nós temos o cronograma básico para você montar, e aí são 2 formas que você pode montar, tá bom? Dependendo da sua disponibilidade. Pode ser com 2 matérias por dia, tá? 2 matérias dia, ou 3 matérias dia. Eu recomendo, logicamente, para os iniciantes, que sejam 2 matérias ao dia, pelo momento que nós estamos da prova, que é um momento ali sem a previsão exata, né? Daqui a 2 meses, daqui a 15 dias vai ser edital, tá bom? Então fica aí 2 matérias por dia, que eu vou dar o exemplo aqui nessa aula. Vamos lá! Se você já montou a sua estratégia lá atrás, você verificou o que você tem mais facilidade e o que você tem mais dificuldade. E aí você vai dividir assim, ó, a primeira matéria do dia e a segunda matéria do dia, tá bom? A primeira matéria do dia vai ser aquela que você tem mais dificuldade e logo depois aquela que tem mais extensão. Quando eu falo de extensão, é aquela que é maior no edital, beleza? E a segunda vai ser aquela matéria que você tem mais familiaridade. Show de bola? Você vai dividir assim a sua matéria. Ah, professor, mas eu tenho mais tempo, eu consigo estudar 3. Aí você fala o seguinte, primeira matéria, dificuldade. Segunda matéria, extensão. Terceira matéria, familiaridade. Beleza? Então vamos lá montar aqui basicamente o nosso cronograma. Olha aí, como eu tenho, já falei para você, né, mais dificuldade em português e matemática, minha semana vai ficar basicamente assim. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Ó, vai ficar basicamente assim. Português, vou colocar aqui RLM, fica mais rápido. Português, matemática. Português, matemática. Português, matemática. Para que isso, professor? Para que você possa já fortalecer onde você é fraco. Lembrando que inicialmente nós classificamos a primeira matéria como dificuldade e depois extensão. E aí embaixo você pode colocar aquela matéria que você tem mais familiaridade. Tá, entre aspas, aquela matéria que você mais gosta. Então, por exemplo, constitucional, penal, processo penal, colocar leis específicas, que é o estatuto, o código.
Posso colocar aqui informática e posso colocar aqui, por exemplo, direito administrativo, que é o meu xodozinho. Professor, e domingo? Pronto, domingo você inicialmente, tá? Aqui é uma dúvida que eu deixei para depois, justamente porque muitos têm. Inicialmente, no período atual que nós estamos, sem previsão exata de edital, somente para 2025, você vai deixar ele livre. Essa é a minha indicação. Principalmente para você que está iniciando. Porque você colocar em cima de você uma sobrecarga muito grande de estudos, não dar um dia, 2 dias de folga, vai te prejudicar, cara. Você não vai se dar com a rotina de estudo de forma assim automática, não. É um processo bem chato, tá? É uma coisa que o corpo não quer fazer. Então deixe teu domingo livre. Ah, professor, mas podia ser outro dia? Cara, podia ser outro dia. Podia ser uma terça, uma quarta, uma quinta, mas deixa livre. Uma dica que eu dou pra você, sinceramente, cara, não deixe de viver. Sério. Não entre em uma caverna escura pensando que esse sofrimento vai fazer com que isso seja aprovado. Você tem que pagar o preço, tem que pagar a etapa, tem que estudar. Mas você pode jogar uma bolinha no final de semana. Você pode dar uma saidinha com a família, com a mulher. Pode comer uma pizza. Você pode jogar um videogamezinho. Você pode, depois dos estudos bem feito, assistir uma série. Isso é muito bom. Isso é um sistema de recompensa que você pode usar. Eu usava demais. Eu estava assistindo uma série, eu estudava. Quando eu via que meu estudo foi muito bom, eu vou assistir 2, 3 episódios da minha série. Porque eu mereço. Eu estudei bem hoje. Ou seja, você está incluindo o estudo na sua vida e não a sua vida nos estudos. Consegue entender isso? É uma dica de coração, de experiência para você, futuro policial militar de Alagoas.